Este aqui é um vídeo bastante simples para as pessoas que já decidiram mudar o comportamento para enriquecer financeiramente. Porque, afinal de contas, não adianta apenas a gente querer, porque querer todo mundo quer, é necessário ter um comportamento diferente para colher resultados diferentes. Então vamos lá, esse aqui é o vídeo que tem o mínimo necessário para que você possa enriquecer financeiramente. A dica mais importante de todas eu trago ao final do vídeo. Também não adianta você pular o vídeo direto para o final, porque tem toda uma série de argumentos que são importantes para chegar até aquela conclusão. Combinado? Se proteger contra falácias. Você com certeza já escutou algum clichê do tipo: conheci um homem tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E existem infinitas variações desse tema, como por exemplo, prefiro ser pobre do que ser desonesto, ou então do que adianta ser rico se você não vai levar nada para o caixão. Todas essas são falácias. Falácia vem do latim fallere, que significa enganar. Falácia é um argumento que, numa primeira vista, pode parecer verdadeiro, mas é um argumento errado, é incompleto, é enganoso. Se você quiser, também pode chamar de crenças limitadoras. Era tão pobre que somente tinha dinheiro. Tudo bem, é verdade que aquele que apenas tem dinheiro, nada mais, é uma pessoa que está com falta de uma série de coisas. Amor, verdadeiras amizades, saúde, cultura, enfim. Mas por que não é possível ter dinheiro e também ter todas as outras coisas valiosas da vida? A busca de prosperidade financeira não precisa ser às custas de todo o resto, não é excludente. Eu vou até além. Para realmente ter prosperidade, tudo tem que estar em ordem. Prefiro ser pobre do que ser desonesto. Novamente, outra falácia. Por que é impossível ser honesto e também ter riqueza financeira? E veja que nessas falácias tem alguma coisa que é muito destrutiva. Quando eu sou enganado pela falácia, eu sequer tenho interesse em procurar aprender como enriquecer. Não haverá uma vontade forte o suficiente para buscar informações, para mudar meu comportamento. As falácias são um dos componentes do que a gente chama de crenças limitadoras. É um tipo de prisão mental que rouba a nossa vontade de abrir a porta. Então, uma pessoa que fortemente acredita nas falácias, não adianta você entregar uma chave na mão delas, porque ela não tem interesse, curiosidade, vontade de girar a chave e abrir a porta. Parece que é simples, mas esse primeiro passo já é um trabalhão. E tá de parabéns quem conseguir implementar e ir para o próximo passo. Passo número 2, definir objetivo de qualidade. Esse aqui é o segundo passo. Somente depois de eu não estar mais aprisionado pelas crenças limitadoras, aí sim eu tenho a capacidade de ter uma visão, de definir qual que é o objetivo. E para que a qualidade dos objetivos seja boa, eu preciso de um mínimo de educação financeira. Quero dar um exemplo. Se o meu objetivo é, eu quero fazer então uma viagem, eu quero um carro novo, carro do ano, e eu quero morar num bairro bom, quero morar num bairro melhor. Por que a educação financeira é importante? Porque se eu não tenho o mínimo de educação financeira, é bastante provável que eu concretize agora todos esses objetivos num estalar de dedos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meu talão de cheque, vou pegar um cartão de crédito e vou comprar tudo isso parcelado. É ou não é verdade? Aliás, tem uma quantidade absurda de pessoas hoje que faz exatamente isso. Vai para a agência de viagens, compra um pacote, divide em 10 vezes, aí na volta dá um pulo na concessionária, divide um carro novo em 24 vezes e aproveita no meio do caminho, para na imobiliária, conversa com o corretor, pergunta quais são as opções da casa dos sonhos e assina um monte de contrato e se endivida pelos próximos 30 anos. 30 anos de endividamento. Parece loucura? Mas, infelizmente, é o que muitas pessoas fazem. E aquele objetivo formulado foi alcançado. Viagens, carro novo, casa dos sonhos. O problema é que tudo isso é objetivo de consumo. Não é um objetivo de enriquecimento financeiro. O que é um exemplo de um objetivo de enriquecimento? Seria algo mais ou menos assim. Eu quero fortalecer a minha educação financeira, quero quitar minhas dívidas, porque eu estou pagando juros muito altos, e eu quero construir patrimônio, quero investimentos acumulados em diferentes aplicações. Veja que para muitas pessoas esses objetivos não são tão bacanas, como por exemplo viajar, trocar de carro e morar bem. E muitas vezes o caminho adiante para enriquecer financeiramente vai exigir abrir mão de prazeres imediatistas, principalmente se o prazer imediatista vem de uma compra parcelada. Isso é responsabilidade, é parar de gastar aquele dinheiro que a gente ainda não tem. Aliás, tem um ponto que é tão importante que merece ficar em destaque. Ponto número 3. Entender que apenas a renda não é medida de riqueza. Você simplesmente não tem ideia da quantidade absurda de pessoas que entram em contato conosco aqui por e-mail. Aliás, e-mail é o nosso canal oficial de comunicação, é o e-mail contato@arataacademy.com, porque nem sempre a gente consegue responder todas as mídias sociais, são várias, mas sempre que você manda um e-mail, a nossa equipe responde. E nos e-mails, eu vejo muitas pessoas que ganham bem, ganham aí 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, ganham 20 mil reais por mês, e mesmo assim são pessoas que não possuem basicamente nada. Sabe por quê?
Porque elas gastam tudo. E além de gastar tudo, elas ainda têm uma série de dívidas, com um monte de coisa que elas compraram parcelado. Tem dívidas pelos próximos 30 anos. São pessoas que não investem corretamente, deixam o dinheiro parado na poupança por não ter tido interesse de ir atrás de outras opções. São pessoas que até acham bonitinho todo mês ver que aquele número que está na poupança está subindo, então tem a impressão que o dinheiro está crescendo. Só que pela falta de preparo técnico, ela não percebe que está perdendo dinheiro por causa da inflação. Elas não investem nelas mesmas e acham até que chegaram já no topo da carreira e não estão mais progredindo. Enfim, em resumo, é uma pessoa que apesar de hoje ganhar bem, é uma pessoa que está empobrecendo, uma pessoa que está brecando. Ao mesmo tempo, tem pessoas que ganham muito menos, mas são pessoas que já têm carro quitado, que têm apartamento modesto, pequenininho. Só que pelo ponto de vista de patrimônio, são pessoas mais ricas. Pelo ponto de vista de crescimento financeiro, são pessoas que estão ano a ano enriquecendo, porque elas poupam, elas investem em aplicações financeiras, elas investem nelas mesmas, em cursos de especialização, elas ficam mais qualificadas, elas são promovidas, elas conseguem trabalhos melhores. Em resumo, é uma pessoa que, apesar de hoje até ter uma renda mais modesta, é uma pessoa que está enriquecendo, uma pessoa que está acelerando. O mínimo que nós precisamos entender, portanto, sobre enriquecimento é que a renda não interessa tanto, a renda é o momento imediato. O que interessa é o processo. E agora eu quero te trazer para as aulas de física que a gente teve na escola. Lembra da cinemática? Cinemática é o estudo do movimento. E a gente aprendeu que uma coisa é velocidade e outra coisa é aceleração. Renda é a sua velocidade atual. É uma fotografia de como é que você está hoje. E para o longo prazo vai interessar muito pouco se hoje a sua renda é alta ou se a sua renda é baixa. Por quê? Porque riqueza é a sua aceleração, ou seja, se você está acelerando ou se você está brecando. Mantendo a aceleração atual, o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Existe um processo de enriquecimento ou um processo de empobrecimento. Eu já falei sobre isso lá no nosso vídeo, o resumo do Homem Mais Rico da Babilônia. Se você ainda não viu, confere lá e baixa o e-book que vai te ajudar bastante. Quarto ponto, enriquecimento. Veja, portanto, que tudo que nós falamos aqui foi uma preparação para chegar até esse ponto, ponto número 4. Como é que eu entro no modo acelerado para aumentar a minha velocidade? Como é que eu faço com que minha renda cresça cada vez mais? A medida mais urgente é tapar os buracos do balde. Então, se a gente tem hoje dívidas, financiamentos com juros muito altos, então algo tem que ser feito para que esses juros não fiquem corroendo o patrimônio. Repare que em algumas situações especiais existem alguns juros mais baixos, que aliás até podem ajudar. Por exemplo, se você tem um negócio próprio altamente lucrativo, você paga um pouquinho de juros, porque você tomou um empréstimo bem planejado para esse negócio. Nesse caso, se o lucro for tão alto que compensa pagar também os juros e ainda sobra, está sendo interessante. Existem 1000 outras exceções, mas como o próprio título, a proposta desse vídeo é o mínimo que nós precisamos saber sobre enriquecimento, então não vamos entrar em detalhes das exceções, das situações especiais. Estamos falando aqui das regras gerais. O básico é modificar os hábitos de consumo para que todo mês sobre em vez de faltar. E a sobra tem que ser direcionada de uma forma inteligente. Não adianta apenas poupar. Tem que ser feito um investimento em diferentes modalidades, tanto aqueles de baixo risco, alguns de risco mais controlado, e também em você, para que você se torne uma pessoa mais capacitada e que você se sinta mais confortável gerenciando o seu patrimônio. Eu sei que falar é muito fácil, não é? Segredo não existe, as ideias são simples mesmo, só que são pouquíssimas as pessoas que realmente vão implementar uma mudança de comportamento. Então aí vem a pergunta mágica, o que pode ser feito especificamente com relação a tudo isso? Então vem a quinta ideia. Construa seu patrimônio. Tem muitas formas para isso, eu quero te passar uma bitolinha bastante simples, de exemplo, e é algo que funciona para muita gente. Nós podemos direcionar a renda em 3 grandes áreas na seguinte ordem. A primeira parte é investimento. Assim que receber o salário, você já deixa configurada uma aplicação automática e esse dinheiro não é para mexer. Depois, vem a segunda parte, que é uma reserva de gastos. Sempre que você tiver uma vontade de fazer uma compra maior, algum mimo, alguma extravagância, você vai até aquela reserva de gastos, vê se você tem disponível e daí você compra à vista com desconto e ainda por cima não vai ter que se endividar com parcelamento ou ficar pagando juros à toa. Terceiro passo, depois de tudo isso, depois de reservar para o investimento e para os gastos, aí sim, o que sobrar, nós vamos pagar os gastos do mês. Transporte, alimentação, enfim, todos os gastos recorrentes. E essa não é uma ideia nova, isso também a gente já viu em detalhes no vídeo O Homem Mais Rico da Babilônia. Confere lá e baixa o e-book que tem todos os detalhes que você precisa. Vamos agora para o ponto mais importante de todos que eu prometi para você que ficasse até o final do vídeo. Sexto ponto, vencendo a maior limitação de todas. Lembra que nós falamos de falácias, de crenças limitantes?
A maior de todas as falácias, sem dúvida, é a seguinte: não, mas hoje eu não consigo criar essa reserva de gastos que você está falando, muito menos ficar investindo, porque nunca sobra nada para mim. Quando eu ganhar mais, depois, aí tudo bem. Só que hoje não dá, hoje eu não consigo. Esse é o pensamento mais danoso para o seu enriquecimento. Lembra que eu tenho contato com muita gente, tá? Tem pessoas que têm uma renda enorme, mas para elas também não sobra. E a verdade é a seguinte: com a mentalidade errada, nunca vai sobrar. Quem está com a mentalidade errada vai... Primeiro momento que tiver um aumento de renda, essa pessoa também vai aumentar os gastos. Quando ela recebe um aumento, ela quer trocar de carro, ela vai entregar algum financiamento, ela vai comprar alguma coisa, ela vai se comprometer com algo. As pessoas que conseguem enriquecer são aquelas que primeiro mudam a mentalidade para se comportar de uma forma diferente. Primeiro elas poupam, primeiro elas investem, só depois que elas organizam as finanças com aquilo que sobrou. Quem empobrece é a pessoa que geralmente quer poupar aquilo que sobra e a probabilidade é que nunca vai sobrar. 7º ponto são os próximos passos. Perfeito, a partir do momento que a gente faz tudo isso, nós conseguimos aquela aceleração ideal, ou seja, nós entramos finalmente num processo de enriquecimento. Faz sentido para você? Agora vamos ser bem honestos, né? Pé no chão. Se eu estou separando, digamos, R$100 por mês para meus investimentos e R$100 por mês para os meus gastos, para muitas pessoas isso ainda é muito pouco. Mas é o primeiro passo, isso aqui já estamos começando, né? É o primeiro passinho. Para dar os próximos passos eu tenho que me concentrar também e me tornar um criador de valor cada vez maior. Não interessa se esse valor eu vou oferecer enquanto empregado numa organização, enquanto empreendedor, no meu negócio próprio, enquanto funcionário público, enquanto prestador de serviços, enquanto, sei lá, importador, comerciante, não interessa o que você faz. Mas quando eu consigo aumentar o valor do meu trabalho, a minha renda tem saltos quânticos, tem saltos muito importantes. Só que a gente vai um passo de cada vez. Essa conversa aqui foi muito despretensiosa, é o mínimo que a gente precisa saber a respeito de enriquecimento financeiro. Agora, o que eu sugiro é que você visite o link que vai aparecer aqui no vídeo e você encontra lá aquele e-book que eu falei para você baixar e ler agora. Recomendo que você faça isso agora. É um mini e-book que continua esse papo todo e você vai devorar em alguns minutinhos, é bem rápido e vai fazer uma enorme diferença para você. Meu nome é Seiji Arata, da Arata Academy. Um abraço forte.